Pessoal, nesse vídeo hoje aqui eu vou te mostrar que a escravidão moderna, ela existe sim. Ao contrário de que muitas pessoas acham, né? A escravidão ela não teve fim, ela não acabou, ela não cessou, ela não foi abolida. A escravidão ela simplesmente foi adaptada com o passar do tempo ali e ela ainda hoje se encontra presente, né, dentro da nossa sociedade. Ela está enraizada, impregnada dentro da nossa sociedade. Mas antes, Marcos aqui novamente do canal Teorias e Conhecimentos do Marcos. Se você gostou do tema inicial, né, do nosso vídeo, deixa o seu like. Toda vez que você deixa o like aí, você ajuda no YouTube a compartilhar o nosso vídeo, a entregar o nosso vídeo. E também não custa nada, né? Você deixa seu like aí. Se inscreve também no nosso canal, porque nós sempre trazemos conteúdos como esse, conteúdos que vão acrescentar aí dentro da sua caminhada. Então, pessoal, eu tive, né, buscando um pouco mais de conhecimento em relação a esse tema, escravidão. Estive estudando ali alguns vídeos, né, que relatam como que foi a escravidão nos Estados Unidos, como que foi a escravidão aqui no Brasil. Estive também estudando alguns líderes, né, que vieram ali depois da escravidão e eles vêm combater, né, aqueles frutos que a escravidão acaba trazendo, que é todo o racismo, que é toda a indiferença, que toda a diferença ali, né, entre cores ali, entre raças. E também estive estudando a escravidão, né, em si ali, no modelo ali geral, sabe? Porque assim, era uma sociedade, né, que era imposta. Era uma sociedade ali de escravidão, né, aonde as pessoas iam ali, buscavam aquelas pessoas negras ali e escravizavam, né, essas pessoas. E então se criava, né, esse modelo ali de sociedade escrava. E analisando, né, esse modelo de sociedade, como que essa sociedade escrava era imposta ali sobre aquelas pessoas negras, eu pude perceber que a escravidão ela se encontra presente ainda hoje, né, dentro do modelo de da nossa sociedade. Ela tá um pouco ali oculta, né, porque ela se apresenta e ela é imposta de uma outra maneira, ela é imposta ali de uma outra forma, mas a escravidão ela ainda existe, né? E ela é totalmente nítida aos nossos olhos. Então, a escravidão ela não foi retirada, né? Ela não foi abolida. A abolição ali eu acredito que significa o final, né? A extinção ali. Então, a escravidão ela não teve o seu fim. Ela simplesmente ela foi adaptada ali para a nossa sociedade de hoje, sabe? Eu acho que é um grande erro, né, a gente achar que a escravidão ela teria fim simplesmente porque vieram leis ali e foram impostas ali e agora você não pode mais escravizar essas pessoas, entendeu? Então você é um grande senhor ali, né? Você é dono de fazenda e você tem ali que as suas pessoas ali que foram escravizadas, né, que estão na condição de escravo ali e simplesmente agora impõe uma lei que você não pode mais escravizar essas pessoas e você simplesmente muda a sua cabeça, sabe? Você muda a sua filosofia de vida, você é transformado magicamente porque colocaram leis ali, né, que impõem que você não pode mais escravizar as pessoas, entendeu? Então, quando eu falo que a escravidão ela não teve fim, né? Ela simplesmente ela foi adaptada ali, porque eu olho dessa modelo, eu olho dessa maneira, né? Se você tem ali uma sociedade que escraviza as pessoas, porque elas têm uma mentalidade, né? Que aquilo ali é bom, que aquilo ali é certo, que aquilo ali é correto, entendeu? E você acha que você vai excluir dentro da mentalidade dessas pessoas, dentro do hábito dessas pessoas, entendeu? Essa mentalidade escrava, né, de escravizar ali as outras pessoas simplesmente por leis, é uma grande tolice, entendeu? Então, qual que foi o meu entendimento, né? Qual que foi a minha leitura ali em relação a isso? Pô, se eu tenho ali pessoas que têm uma mentalidade, né, de escravizar as outras pessoas, porque dentro delas elas acham que aquilo ali é correto, elas veem isso, né, como algo certo, porque elas veem, né, essas pessoas negras não como humanos, né? Elas têm ali um olhar totalmente desprezível ali para essas pessoas, elas veem eles como bicho ali, sabe? Veem essas pessoas ali como pessoas que estão totalmente desprezíveis, não são pessoas, né? Para eles não são pessoas, porque para você escravizar uma pessoa ali, você tem que desumanizar essa pessoa, porque nenhuma pessoa, né, em sã consciência ali consegue escravizar uma outra pessoa, né, vendo ela ali como ser humano, sabe? Pelo menos eu tenho esse olhar, né? Eu tenho essa ótica. Então, eu consigo ver que você não tira, né, a mentalidade dessa pessoa, você não tira as crenças dessa pessoa simplesmente instalando leis ali. Pô, então agora eu coloquei uma lei sobre você, você não pode mais escravizar pessoas e sua mente mudou do dia para a noite. Então você acha que isso daí é correto.
E a gente teve até, né, a questão mesmo da guerra civil, né, entre os Estados Unidos, lá dos Estados Unidos, né, entre eles mesmos lá, entre o norte e o sul, é, principalmente dentro dessa ideia, né, porque as pessoas ali, elas resistiam em relação a essa mentalidade, sabe, elas viam isso como correto, elas não queriam, né, abandonar os seus hábitos. Então eles chegaram a um ponto de querer se dividir ali para não deixar, né, esses hábitos antigos passarem, entendeu? Porque eles viam isso como corretos, né? Eles viam isso como totalmente certo. Então esse era o tipo de sociedade que nós tínhamos, né? Essa era a mentalidade de sociedade que nós tínhamos. Então eu pude perceber isso, sabe? Eu percebi que a escravidão ela não teve fim, né? Simplesmente ali naquelas leis ali que elas foram impostas. É claro também que eu não vou ser tolo de falar, pô, hoje a gente vive a mesma escravidão que a gente vivia lá no passado, né? Não tem nem base, não tem nem lógica isso. Mas é uma grande verdade também, né, que a escravidão ela não teve ali o seu fim ali decretado. E a gente consegue ver isso, né, até nas práticas que foram colocadas depois ali nos Estados Unidos, né? Toda a segregação que houve ali entre brancos e negros. Você tinha até bebedores diferentes, sabe? Sabe, você consegue ver, cara, a mentalidade, mano, a mentalidade, sabe? O coração mesmo dessas pessoas, velho. As pessoas tinham bancos ali diferentes, sabe? Ônibus diferente ali, uma para as outras, sabe? Como que uma mentalidade dessa muda, sabe? De uma hora para outra, cara. De uma hora para outra. Não tem como, sabe? Não tem como. E dentro desse olhar, né, eu vi e consegui perceber como que a sociedade ela só veio se adaptando, sabe? Ela só veio se adaptando a todas essas coisas que foram sendo impostas. Então a sociedade, né, ela não mudou, cara. Ela não mudou a sua cabeça ali de uma hora para outra, sabe? Então você vê, né, que no primeiro momento ali eles tinham, né, a escravidão ali, que era totalmente imposta e você comprava uma vida humana e você escravizava essa vida humana e essa vida humana, né, ela ia ali te servir, sabe? Ali dentro de tudo aquilo, né, que era imposto sobre você, entendeu? E no outro momento as leis vêm e elas são impostas, né? Então eles se adaptam a essa nova ordem, né? A essa nova lei e eles continuam impondo e eles continuam escravizando de uma outra maneira, entendeu? E qual que é essa maneira, né? Nessa diferença de cores. Então, você não pode beber a mesma água que eu bebo, você não pode andar do meu lado, entendeu? Existe isso para negros e aquilo para brancos, entende? Então, no primeiro momento existia essa escravidão, né, ali nas fazendas ali, onde essas pessoas eram escravizadas. Aí agora você não pode escravizar daquela maneira. Aí você vem e escraviza de uma maneira diferente, entendeu? Segregando. Você escraviza separando, entendeu? Então você consegue ver como que a escravidão, né, ela simplesmente ela vai se adaptando. Você vê que como aquelas pessoas que são, né, pessoas ali preconceituosas e são pessoas escravizadoras, elas não mudam a sua consciência ali simplesmente porque as leis são impostas, elas simplesmente elas vão se adaptando à lei, entendeu? Então, elas vão escravizando de acordo com aquilo que dá ali para elas escravizarem, sabe? Da maneira que dá para elas escravizarem ali. Elas não deixam, né, a escravidão ali de lado. Elas simplesmente elas vão se adaptando, elas vão se moldando ali. Então, dessa mesma maneira, como a escravidão ela vem se adaptando, né, desde aqueles tempos lá, e ela vem, né, tomando outras proporções de acordo com como a sociedade ela vai mudando um pouco, né, com as coisas que elas vão sendo impostas ali. Eu pude perceber, né, que a casa grande ela ainda existe dentro da nossa sociedade, né? A casa grande, como a gente encontrou lá no tempo da escravidão, né? Que era o lugar ali de fartura, que era o lugar ali onde tinha, né, uma alimentação privilegiada, era o lugar ali onde morava ali o grande senhor ali, né? Ele tinha terras, ele tinha bens, ele tinha o melhor, a gente pode dizer assim, né? Então, o melhor da sociedade era encontrado dentro da casa do grande senhor. Era onde ele tinha acesso ao conhecimento, ele tinha acesso ali à melhor educação ali para os filhos dele, ele tinha acesso ali ao conforto, ele tinha acesso a todas as coisas, né, que era totalmente possível ali para as outras classes menores ali.
Então ainda hoje a gente encontra, né, o grande Senhor, a gente encontra, né, a casa grande ali. A casa grande ela não foi derrubada, ela não teve o fim dela ali decretado, entendeu? Então a gente encontra ainda hoje o grande Senhor, né, dentro da nossa sociedade como o grande empresário, sabe? As grandes fortunas, as pessoas, as celebridades, a elite, entende? Eles são os grandes senhores ainda, né? Eles são as mesmas pessoas, né, que exercem aquele mesmo papel do grande senhor lá na escravidão, ela exerce, né, esse papel hoje na nossa sociedade moderna, né, como essa pessoa da elite, né? Então, como você consegue ver como essa mentalidade ela é trazida lá do passado, né? Esse mesmo modelo, aonde beneficia ali poucas pessoas, um pequeno grupo de pessoas, né? E foca, né, em exercer ali uma diferença entre um e outro, entendeu? Entre privilegiar a poucos que têm muito, sabe? E manter, né, uma população ali totalmente longe, né, desses padrões que eles vivem, é imposto ainda até hoje na nossa sociedade, sabe? Então você encontra, né, grandes famílias ali que são uma pequena parte, né, da nossa população, acho que deve ser 1% da população que tem muito, né, que são os grandes latifundiários ali, que são os grandes empresários, que são a elite mesmo, né, dentro da nossa sociedade. Nós temos também, né, as nossas senzalas. É muito fácil você ver onde estão as nossas senzalas, né, hoje em dia. As senzalas antigamente, né, onde viviam ali as pessoas negras ali, as pessoas escravizadas, né, e elas viviam numa condição totalmente imprópria, sabe? Onde que eles não tinham, né, o saneamento básico, eles não tinham, né, acesso à educação, acesso ao conhecimento, eles viviam ali, né, com os restos ali daquilo que sobrava ali do grande Senhor, entendeu? Eles viviam ali numa situação totalmente, né, triste mesmo, uma situação totalmente indigna e desumana, entendeu? Então eles não tinham acesso, né, à saúde, eles não tinham acesso a nada. E hoje a gente encontra, né, a senzala ela sendo instalada dentro da nossa sociedade de uma outra maneira. A gente encontra, né, a senzala ela sendo instalada dentro da nossa favela, dentro da nossa periferia. As pessoas negras, né, elas foram colocadas ali, né, para viver ali nas periferias, no guetos ali, entende? Então, como elas estavam, né, sendo ali libertadas ali, elas foram, né, procurar ali o seu abrigo ali, o seu refúgio ali nos guetos, entendeu? E ali acabou, né, se tornando ali uma senzala, né, um pouco melhor daquela senzala lá do tempo passado, mas uma senzala moderna, entende? Então, ainda hoje a gente consegue, né, ver a mesma falta que se havia na senzala, né, dentro das nossas favelas, dentro das nossas comunidades, né, dentro dos bairros mais pobres e dos bairros mais periféricos, né, da nossa sociedade. A gente ainda consegue ver uma falta, né, de educação de qualidade, entendeu? Para as pessoas que estão vivendo nessa condição, que estão vivendo nas senzalas modernas, né? A gente ainda consegue ver a falta de educação e a falta de o alimento em si, o alimento básico, né, para a sobrevivência ali. A gente consegue ver pessoas em estado de miséria, em estado ali de desnutrição por não ter, né, aquilo que comer, entendeu? Pessoas que estão vivendo ali, né, nas senzalas modernas. Você consegue ver nitidamente, você consegue ver claramente, você consegue ver, né, de uma maneira muito verdadeira, né, que a senzala ela ainda está instalada, né? As pessoas elas estão vivendo nessa mesma condição. Então, os grandes senhores hoje eles não podem escravizar da maneira que eles escravizavam lá no passado e eles atualizaram, né, essa escravidão. Eles se adaptaram à escravidão, mas eles ainda instalam, né, a escravidão dentro da nossa sociedade. Então as pessoas periféricas ali, elas estão vivendo num estado de escravidão, mas de uma escravidão mais maquiada, sabe? Numa escravidão mais bonita, né? Ela não tá numa escravidão tão explícita quanto a escravidão que existia antigamente, né? Mas ela ainda está vivendo num estado de escravidão. Os modelos, né? O molde ali é o mesmo, sabe? E você vive então, né, nessa situação. Então, na senzala ali era o local onde você tinha a pior moradia, né? Dentro das nossas periferias nós temos a pior moradia, tem a pior tipo de alimentação, temos o pior tipo de alimentação, você não tem acesso à educação, não tem acesso à educação. E o negro, né, que vivia nessa senzala, ele tava ali, né, para servir o seu senhor ali nos piores empregos, sabe, nos empregos braçais, um emprego que ninguém queria. E a nossa sociedade
periférica hoje, né, ela vive dessa mesma maneira. Ela faz os piores empregos, né? Ela faz os perigos ela tem os empregos ali mais pesados, né? Então você vê as pessoas ali nas periferias, nos guetos ali, trabalhando em serviço pesado, trabalhando ali em empregos que ninguém quer, que é doméstica, que é empregos inferiores. Então você consegue ver, né, que é a mesma situação presente na senzala é a situação presente hoje dentro das nossas periferias. E como eu disse para você, né, então nós temos a Casa Grande, representada pelos grandes empresários, os grandes latifundiários brasileiros. Nós temos a senzala, né, representada pela nossa favela, os nossos guetos ali, as nossas periferias. E nós temos também a classe média. A classe média, ela representa, né, aqueles escravos ali que viviam na casa do seu senhor. Então, esses escravos, né, Malcolm X até faz a diferenciação em relação a esses escravos, e ele dizia que existia uma grande diferença entre os escravos da senzala e os escravos ali que moravam ali, né, dentro dos porões ali da casa ali do seu senhor, entendeu? E a classe média, ela é a representação fiel, né, desses escravos que viviam ali na casa do seu senhor. Por quê? Os escravos que viviam ali na casa do seu senhor, eles tinham, né, uma pequena vantagem, se a gente pode ver assim, eles estavam escravizados ali também, né, como as pessoas ali da senzala, mas eles experienciavam, né, uma vida diferente em relação à senzala. A alimentação deles, né, eram os restos ali do seu senhor, então não era a mesma alimentação ali da senzala. A senzala ela comia algo totalmente diferente, né? Mas aquelas pessoas que estavam trabalhando ali diretamente para o seu senhor, elas tinham, né, acesso a esses restos ali que eram melhores que a própria comida da senzala. Essas pessoas também elas se vestiam, né, de uma maneira diferente, porque elas estavam ali em contato social ali com o seu senhor, com a família do seu senhor. Então eles eram vestidos ali, né, um pouco melhor ali para aparentar ali de uma maneira um pouco mais diferente, né, porque eles estavam ali próximos e na casa grande. Eles também, né, moravam ali dentro da casa ali, seja ali nos porões, né, não era grande coisa, mas já era melhor do que a senzala, entendeu? Então havia nessa pequena diferença, eles levavam a vida um pouco melhor ali. Malcolm X até fala, né, que muitos escravos eles se sentiam ali da família ali, sabe? Eles achavam ali que eles eram da família. Ele até fala, né, que em algum momento, alguns momentos ali, quando o seu senhor ele estava doente, né, alguns escravos chegavam e falavam: meu senhor, o que aconteceu? Nós estamos doentes, né? Então ele tinha essa fidelidade ali pelo seu senhor, porque ele via isso como uma grande vantagem, sabe? Porque ele estava numa situação ali um pouco melhor, né, de que aquelas pessoas que estavam ali na senzala, mas ele ainda era uma pessoa escravizada, sabe? Ele ainda estava vivendo no estado de escravidão. Esse é o estado, né, que a nossa classe média hoje ela vive, sabe? Esse é o papel que a nossa classe média ela representa. Ela é esse escravo que vive numa situação um pouco melhor, né, do que a periferia, do que o gueto ali, mas ela ainda é escrava, sabe? Ela está sendo escravizada ainda. E eu acho muito engraçado, né, que muitas das vezes a classe média ela quer defender, né, as ideias dos ricos ali, elas querem ir, né, de acordo com aquilo ali que os ricos impõem ali, porque eles acham que eles são ricos, sabe? Mas eles não são ricos, né? E quando a gente fala de riqueza, a gente fala desses grandes pessoas, né? Dessa elite mesmo, as pessoas que realmente têm muito dinheiro, sabe? As pessoas falam até que são aquelas que têm um dinheiro infinito, entendeu? E por a classe média, né, ela tem um carro ali um pouco melhor do que a classe popular aqui, né, que a classe baixa, entendeu? Para ela ter uma casa um pouco melhor, entendeu? Para ela ter uma educação ali um pouco melhor, e ela tem poucas coisas um pouco melhor, então ela se acha muito diferente, sabe? Ela acha que ela tá, né, na elite ali, ela tá no nível da elite. E não, cara, a classe média, né, ela faz parte dessa população também escravizada nos dias de hoje, entendeu? E ela deve, né, lutar pelos interesses, né, dessa população, porque ela está muito mais próxima, né, da classe baixa aqui, entendeu? Vamos supor, esse daqui é a classe baixa, né, e esse daqui é a classe média, entendeu? Ela está muito mais próxima aqui da classe baixa, entendeu? Do que da elite, né, que está muito acima. E muitas das vezes a gente vê, né, eles defenderem os interesses ali da elite por eles não entenderem. E na grande maioria, né, essas pessoas que estão ali na classe média, eles são ali trabalhadores, entendeu? Eles são operários ali.
eles simplesmente estão em cargos um pouco melhor, entendeu? Eles estão exercendo funções um pouco melhor, né? Assim como os escravos da casa grande ali exerciam cargos um pouco melhor, né, do que os escravos ali da senzala, entende? Então você consegue ver nitidamente, né, que os escravos ali da classe média, eles representam, né, esses escravos que moravam ali na casa do seu senhor. E hoje também, né, dentro da nossa sociedade, nós podemos encontrar também os feitores. Quem que eram os feitores ali no passado, né? Eram aquelas pessoas que trabalhavam ali para o grande senhor para manterem, né, os escravos ali, para não deixarem os escravos fugirem, para dominarem ali os escravos, né, para manter o escravo na situação de escravo. E quem que são os feitores hoje, né, do nosso mundo moderno, dentro dessa comparação que nós estamos fazendo, daquela modelo de sociedade que era imposta lá, né, e que é imposta hoje de escravidão? Os feitores de hoje em dia são a polícia, entendeu? A polícia hoje, né, ela cumpre esse papel perfeitamente, sabe? De manter a sociedade periférica, né, escravizada. Eu acredito, né, que isso não é imposto de uma maneira ali totalmente declarada, sabe? Você chega ali para se tornar um policial e vai falar para você, ó, você é um feitor, você tem que manter ali a sociedade ali dessa maneira, entendeu? Você tem que manter a sociedade ali escravizada. Eu acredito que isso ele é modelado, né, através das atitudes ali. Então você coloca ali um policial, entendeu? Você dá um poder ali pro policial para ele se sentir, né, diferente ali da sociedade. Então você dá poder ali para pessoa, sabe? E ela automaticamente ela se sente, né, melhor ali do que o outro, entendeu? E você coloca ela para exercer, né, esse poder e para exercer essa autoridade, né, para cumprir as leis ali para a sociedade. E isso seria até bom, né, na teoria, mas na prática a gente vê algo totalmente diferente. Por quê? Porque essas leis, né, elas funcionam simplesmente para a senzala, entendeu? Elas funcionam simplesmente para a periferia, elas funcionam simplesmente ali para os guetos, elas não funcionam, né, para a casa grande, elas não funcionam ali para os grandes condomínios, né? Então você consegue ver como as atitudes, né, da polícia elas são modeladas ali para eles exercerem exatamente o mesmo papel que o feitor exercia ali, né, dentro da escravidão, entendeu? Dentro desse modelo de escravidão. Então hoje, né, os feitores eles exercem a mesma função que exerciam antigamente, é através da polícia. Então você modela as atitudes da polícia, você modela as ações da polícia, entendeu? Dando poder, dando autoridade para eles, mas eles só cumprem esse poder, eles só podem usar, né, esse poder na favela, entendeu? Para oprimir. Eles só podem usar, né, esse poder ali. Quando eles vão lá dentro dos condomínios lá, os grandes senhores falam, não, que vocês não mandam não. Quem manda aqui é a gente, entendeu? Como a gente vê, né, em diversos vídeos. O cara mesmo falando, pô, vocês acham que aqui é o quê? A favela? Que vocês vão lá, mete o pé na porta, isso aqui é condomínio, abaixa sua bola e os policiais ficam caladinhos, entendeu? Por quê? Porque eles são, né, adestrados igual cães para eles agirem somente na periferia, entendeu? Então, da mesma maneira como os feitores, né, antigamente eles tinham que humilhar, entendeu? Eles tinham que exercer autoridade ali, eles tinham, né, que impor autoridade ali para aquelas pessoas se sentirem inferiorizadas, porque o escravizado ele tinha que se sentir inferiorizado, entendeu? Ele tinha que se sentir dominado ali, porque senão ele não seria um escravo. Tem até um filme, né, que eu ouvi alguma vez, eu nem sei que filme que é, eu só me lembro dessa cena, sabe? Me vem na mente eu falando isso daqui, aonde, né, um feitor ele tava batendo lá no escravo lá, e ele fala, né, um escravo, ele nunca é um escravo, né? Ele se torna um escravo, entendeu? Um bom escravo, você tem que tornar ele, você tem que fazer ele entender que ele é um escravo, entendeu? Da mesma maneira, né? A periferia é onde que a polícia vai, ela quebra, né, porta de barraco ali, ela dá tapa na cara, entendeu? Ela oprime, ela ameaça, ela tortura, ela age acima da lei, entende? Então, como que você dá poder, você dá autoridade para uma pessoa, mas ela não pode exercer esse poder, essa autoridade, né, nos condomínios. Então eles vão exercer esse poder, essa autoridade aonde? Nas vielas ali, nas favelas, entendeu? As pessoas prejudicadas ali, né, por essa sociedade escravocrata. E assim, a maioria das vezes, né, esses mesmos feitores, eles vêm do mesmo lugar, sabe?
mas por esse poder, né, por essas coisas que são impostas para eles ali, eles se sentem diferentes, sabe? E isso eles acham que torna eles melhores do que aquelas pessoas ali, e eles vão lá, né, exercer esse mesmo papel que era exercido ali no passado, né, que é de oprimir, que é colocar aquelas pessoas ali naquele lugar, né, que convém ali delas. Quando essas pessoas elas vão protestar, né, elas vão buscar melhorias sociais ali, entendeu? A polícia vem e bala de borracha, cacetete, bate, entendeu? Impede essas pessoas ali, né, de quererem ascensionar, né, dentro da sociedade, sabe? Quererem sair daquela condição de escravo ali, entendeu? Você não vai deixar seu escravo fugir. Da mesma maneira como o feitor, né, ele ia atrás do escravo ali que tentava fugir, entendeu? Quando esse escravo ele tentava fugir ali, ele apanhava, ele era chicoteado, entendeu? Ele tinha que lembrar, né, que ele é um escravo. Da mesma maneira, nossa sociedade hoje, sabe? Quando você tenta protestar, você tenta ir contra, né, as coisas que estão sendo impostas ali, vem os feitores, a polícia, né, te bater, te colocar no seu lugar, não, seu lugar é de escravo, volta pro seu lugar, vem te lembrar quem você é. Então, daquela mesma maneira, né, naquela sociedade antiga, os feitores existiam, os feitores ainda existem até hoje. Então, pessoal, vocês conseguem perceber, né, que a mesma escravidão que era imposta no passado, ela é imposta hoje. Ela simplesmente ela foi adaptada ali, ela foi moldada, mas ela ainda é, né, uma escravidão. E se você tiver um pouco de olhar, né, perceptivo ali, você consegue ver ela totalmente presente ali na sua vida. E um fruto da escravidão, né, que veio após a escravidão foi o racismo. E o racismo, né, é necessário que a gente entenda, que a gente aprenda um pouco mais em relação a ele. Pensando nisso, eu deixei, né, um link na descrição de um treinamento onde você vai aprender um pouco mais sobre o racismo e sobre expressões racistas, né, que foram implantadas na nossa sociedade no século XIX e estão presentes até hoje, né, no século XXI, dentro da nossa sociedade. E eu queria até compartilhar uma frase que me impactou, que me marcou muito, que está lá dentro do treinamento, que fala assim, ó: em uma sociedade racista, não basta não ser racista, é necessário combater o racismo. Então isso é algo totalmente, né, importante e relevante, né, para a gente aprender, para a gente trazer ele para a nossa vida. Eu deixei lá também, né, link lá de vídeos aqui do canal, vídeos como esse que vão acrescentar, né, dentro da sua vida, que vão trazer expansão aí da sua consciência. No demais é isso mesmo, muito obrigado e um forte abraço.